Lembra que ontem eu falei que rolariam e rolou 5 prisões do total? Pois é, 5 prisões do total rolaram em relação ao caso, pelo menos 5 foram decretadas. Aí, ó, 5, ó. Só que só 3 foram presos até agora, e eu vou atualizar quem está preso e quem ainda falta prender nesse caso que gerou muita repercussão. Um garoto muito querido, de alto valor financeiro que a família, ele tinha e tem, né? Só para você ter uma ideia aí, mandaram um jatinho particular com médicos aqui de Teresina para tentar acudir ele quando ele estava internado lá. Mas não tinha nada o que fazer, porque quando ele é retirado aí desse local, ele já estava com a morte encefálica dada como certa pelos médicos. E aí a família tentou de todos os métodos até enviar aquele jatinho, até porque sabe que o milagre poderia ter acontecido, como aconteceu com aquele jovem do Bragantino, lá no interior de São Paulo, que foi aberto o procedimento de morte encefálica, mas quando abriram o procedimento de morte encefálica, ele teve reações e os médicos correram contra o tempo e esse jovem recebeu alta do hospital. Então, o mesmo poderia ter acontecido com esse empresário, mas ele terminou com a vida ceifada por esses caras aí que foram violentos. Teve gente até falando assim, mas nossa, realmente ele acabou sendo agredido porque ele foi tentar criar confusão num território que não era dele. Eu vi gente falando esse tipo de comentário, né? Saindo na defesa dos agressores, e a gente não pode aprovar nenhum tipo de morte. Pelo motivo que for, ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. E as pessoas sabem que agredindo uma pessoa da forma que ele foi agredido ia terminar em morte, porque não era apenas também uma pessoa contra uma outra, foram 5. A polícia está investigando até para ver se tem mais gente envolvida e agora classificar qual desses aí presos e que estavam lá, qual papel foi de cada um. Porque teve uma das moças que ontem eu citei aqui, ela utilizou um tamanco. O cara já caído no chão, desfalecido, ela foi lá e pisou com o tamanco. O Miguel é um cara que... eu não tenho esse problema com o Miguel, porque você, Miguel, quando você vê uma pessoa em apuros, a primeira coisa que você faz é ajudar. Tem gente que vê uma pessoa em apuros, ela não faz nada. E tem aquele que vê em apuro que a vítima fique ainda pior. O Miguel não, eu já tenho experiências aqui na televisão de rolar briga e o Miguel separar. Não é verdade, Miguel? Você separa a briga, em vez de, né, fomentar a briga. A informação que chega, então, são 3 dos 5 suspeitos, 3 dos 5 suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário piauiense Erlan Ribeiro Lima Oliveira foram presos pela polícia. Os detidos foram identificados como João Ítalo Barbosa da Silva, Vitória Maria de Carvalho e Laísa Guimarães Coelho. Tá? Esses que eu estou citando aqui agora são detidos e identificados já pela polícia. E ainda tem mais 2 investigados, que é o Franklin Ferreira, de Aquino Bezerra, e José Lima Ferreira Júnior, que são considerados foragidos. As prisões fazem parte da Operação Fúria Cega. A polícia nomeou assim, né? Porque traduz muito esse caso. Os caras ficaram tão furiosos com ele, por ele ter desligado o som do carro lá, que eles ficaram cegos e foram para cima do famoso aqui de Teresina. A 25ª Delegacia de Homicídios está no caso apurando mais detalhes. A polícia conseguiu identificar os 5 acusados de participação direta nas agressões que resultaram na morte do empresário. O crime foi durante uma festa do São João, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Erlan estava num bar do Virote, na Avenida 7 de Setembro. Ele havia ido ao local de carro por aplicativo. Ao chegar, entrou num outro veículo com um paredão de som ligado. Segundo a Polícia Civil, ao desligar o aparelho de som, o empresário foi agredido pelos ocupantes do carro. Após as agressões, Erlan foi socorrido, levado a um hospital de Petrolina. Em seguida, foi transferido em uma UTI aérea aqui para o Piauí, mas não resistiu e teve morte cerebral. Erlan trabalhava na empresa ONI Internet Group, do primo dele, o empresário conhecido Fernandinho OIG. Esse Fernandinho OIG, ele ficou conhecido quando ele foi depor na CPI das bets, né? Quando os políticos estavam investigando a questão das bets aqui no país. As investigações continuam com o apoio do Núcleo de Inteligência da 26ª DSEC, sob a coordenação do delegado, de 2 delegados, né, do Gabriel Sapucaia e do Nelson Albuquerque. A Justiça expediu mandados de prisão temporária com prazo de 30 dias. Então, desses 5
que foram pedida a prisão, 3 já foram presos, vão permanecer ao menos 30 dias. Até para garantir a ordem pública e a continuidade da apuração do caso. 3 dos 5 acusados de participação no assassinato do empresário piauiense Erlan Ribeiro Lima Oliveira, que foram presos pela polícia de Pernambuco, foram identificados como João Ítalo Barbosa da Silva, Vitória Maria de Carvalho e Laísa Guimarães Coelho. Com as prisões, outros 2 alvos, identificados como Franklin Ferreira de Aquino Bezerra e José Lima Ferreira Júnior, passam a ser considerados foragidos nesse momento. Foragidos da justiça, tá? 15 minutos de pura covardia é o que aconteceu com esse jovem, hein? Foi 15 minutos. Foram 15 minutos aí de agressão. Foram 15 minutos de agressão contra esse jovem. 15 de pura covardia. O delegado Zanata, aqui do Piauí, explicou as circunstâncias do crime contra o Erlan. O delegado Zanata destacou que a agressão contra o Erlan Oliveira pode ter sido motivada por uma combinação de fatores: desentendimento banal, excesso de álcool, impulsividade violenta e ação em grupo. O que era para ser uma festa virou uma cena de barbárie. Segundo ele, o tempo prolongado da violência, cerca de 15 minutos, indica não só a brutalidade extrema, mas uma possível sensação de impunidade por parte dos agressores, que não temeram, né, represálias ou intervenção imediata. A agressão foi cruel, que chocou o Piauí e o Brasil. Inclusive, me preparem o Lucas Rangel, que o Lucas Rangel preparou uma reportagem com mais detalhes desse caso da agressão cruel que chocou o Piauí e o Brasil. O delegado Zanata detalhou a brutalidade do espancamento que resultou na morte do empresário piauiense Erlan Oliveira. Segundo ele, Erlan foi violentamente agredido por mais de uma pessoa em uma ação covarde durante uma festa junina em Petrolina. A vítima ainda foi socorrida com vida, mas não resistiu às lesões. A morte do empresário Erlan Oliveira, o que já se sabe e o que ainda falta esclarecer. A vítima foi agredida por várias pessoas num bar na Avenida 7 de Setembro, em Petrolina. 3 suspeitos de envolvimento na morte do empresário piauiense Erlan Oliveira já estão presos. A polícia procura mais 2. A prisão aconteceu já em operação que foi realizada. 2 mulheres estão no meio dessa história. Agora, o espancamento, para você que sintoniza, chega agora meu bom dia especial. O espancamento aconteceu na madrugada do dia 20 de junho. Após o Erlan sair do evento de São João do Vale, ele foi agredido por essas pessoas, como mostra essas imagens exclusivas que nós temos das câmeras de segurança. Agora, o motivo da briga. De acordo com a polícia, o delegado confirma, o Erlan chegou ao local num carro de aplicativo, entrou em outro veículo que estava com som alto e desligou o aparelho. Isso teria irritado os ocupantes, que começaram a agredi-lo. O socorro foi feito ao Erlan? Foi. Ele foi socorrido ainda em Petrolina, mas depois transferido para o Piauí numa UTI aérea. Ele teve morte cerebral confirmada. A prisão temporária, também desse caso, vem à tona, com 3 presos que já foram identificados como João Ítalo Barbosa da Silva, Franklin Freire de Aquino Bezerra e José Lima Ferreira Júnior. Havia informação também de que não só uma mulher, mas 2 estariam envolvidas. A prisão temporária foi decretada. Dudu, mas vai passar 30 dias, a justiça vai soltar esses 5? Não. Porque nesses 30 dias, o que o delegado vai correr contra o tempo? Para adquirir provas. Porque o delegado já considera como homicídio qualificado o que aconteceu com esse jovem. Ele já nomeia como homicídio qualificado, tanto é que através dessa nomeação como homicídio qualificado é que conseguiu essa prisão preventiva de 30 dias. Ou melhor, temporária, me desculpe. 30 dias. Aí o celular já está apreendido dessas pessoas. Vai passar por perícia, porque me parece que eles estavam combinando versões entre eles. E a polícia quer ter tudo isso em mãos. Já tem essas imagens também que comprovam toda a situação. Segundo o juiz do caso, a medida é necessária para ouvir testemunhas e impedir que os suspeitos atrapalhem a investigação. Por isso foi pedida essa prisão imediata e por 30 dias aí. Há vídeos também de câmera e testemunhas que apontam a possível participação no grupo. Tem testemunhas que a polícia ouviu, testemunhas que não participaram da agressão, mas que viram tudo acontecendo. Como eu disse, a polícia confirma celulares apreendidos. A justiça também autorizou a apreensão dos celulares dos investigados. O conteúdo dos aparelhos pode ajudar a esclarecer a dinâmica do crime. O que falta ainda esclarecer? O que falta esclarecer nesse caso é quem exatamente participou das agressões. A polícia já tem suspeitos identificados, mas quer entender qual foi o papel de cada um deles. A investigação quer saber quem bateu, quem incentivou, quem apenas estava no local, porque são crimes diferentes. Se houve premeditação ou excesso sob efeito de álcool, ainda não está claro se a agressão foi totalmente impulsiva ou se houve
alguma discussão anterior entre o Erlan e os envolvidos. Esse é um ponto-chave aí que a polícia quer saber. Se antes da questão do som, teve já algum desentendimento entre eles. Porque o fato é, o Erlan desligou o som. Mas desligou o som por qual motivo? Porque estava com raiva desses? Porque tinha brigado antes? Ou esse foi o único e exclusivo motivo para terminar nesse homicídio? A origem do carro com o som ligado. Até o momento, a polícia não identificou quem era o dono do veículo com o paredão que deu início à confusão. Outros envolvidos, a suspeita de que mais pessoas participaram direto ou indiretamente do espancamento. Versões contraditórias. Em depoimento, uma das investigadas, que é a Vitória Maria de Carvalho, conhecida como Mulher da Bota, disse que estava na festa, perdeu-se dos parentes e seguiu com os amigos até o bar. Ela afirmou não conhecer todas as pessoas envolvidas e negou saber quem iniciou a agressão. Segundo ela, Erlan teria chegado alterado, dizendo que o carro era dele. Caso Erlan Oliveira, a justiça decretando a prisão de 5 envolvidos no assassinato do piauiense. O crime aconteceu durante os festejos famosos juninos ali de Petrolina, no Pernambuco. A vítima foi espancada pelos investigados. 5 prisões decretadas, 3 presos, 2 foragidos até agora, tá? E a qualquer momento a gente pode trazer atualizações. Inclusive o Lucas Rangel me chama com mais detalhes dessa história. Lucas, é você. A Justiça do Pernambuco decretou a prisão temporária de 5 suspeitos de participarem do espancamento que levou à morte do empresário piauiense Erlan Oliveira durante as festas de São João da cidade de Petrolina. Foram presos João Ítalo, Júnior da D20, Vitória Maria, Laísa Guimarães e um 5º suspeito que não teve o nome revelado. As prisões têm o prazo de 30 dias. A Justiça determinou a quebra do sigilo digital e a apreensão dos celulares dos investigados. A Polícia Civil do Pernambuco trabalha agora para revelar a motivação por trás do espancamento e a participação de cada investigado.